Eu nunca pensei que eu chegaria nessa fase que eu me encontro, de agradecer pelas rejeições que eu vivi ao longo da minha vida. Sim, eu agradeço pelas adversidades, eu agradeço pelos problemas que a vida se mostrou pra mim e eu consegui resolver ou consegui aprender com ele. Sempre agradeci pelas vezes que eu chorei e pelo fortalecimento que vem depois do choro, né? Pela construção, pela reconstrução da gente depois de momentos difíceis, de choro. Isso eu sempre agradeci. Agora, a rejeição era uma coisa que não descia. A rejeição não descia. Que dor. Diz muito, sabe? De ruim. Porque é uma coisa tão profunda que é como se mergulhasse dentro daquilo que é a nossa essência, raiz, base, e faz com que a gente duvida de nós mesmos. A rejeição nos coloca no lugar de negação da gente, neutralização da gente, ou moldagem, não porque a gente quer mudar, porque a gente quer ser ou fazer, mas é porque a gente quer ser aceito, quer ser amado e quer ser acolhido pelo outro. Não precisa disso, e eu demorei minha vida até agora para descobrir isso, que não precisa. A gente vai ser amado e acolhido por quem consegue ver e reconhecer quem somos, como somos. A rejeição nos coloca no lugar de prisão. A gente deixa de ser quem somos ou de ver as potencialidades que temos por conta do medo de não ser aceito, ou de ser rejeitado, de ser ignorado. A minha particularidade é porque eu me senti rejeitada em ambientes ou em relacionamentos que pela estrutura ou pela condição não era para eu me sentir assim ou viver isso. E eu percebo que isso é desde a infância. Então eu meio que cresci sem saber ou sem viver quem eu era. Porque o medo de que os outros não me aceitassem, o medo de que os outros me criticassem, ou o medo de que eu não fosse amada e aceita, me fazia com que eu me amoldasse, ou fazia com que eu sacrificasse minhas próprias vontades e interesses em prol do outro. Sacrificasse o meu tempo em prol do outro. Eu fiz muito isso por muito tempo. Tá errado isso? Não tá errado. O problema é quando o sacrificar-se pelo outro compromete seus objetivos, seus planos. O problema é quando você deixa ser manipulado pela pretensão do outro. É o outro que administra o seu tempo conforme seus próprios interesses e conveniências. Aí que tá o erro. É aí que tá o erro. E eu fiz isso. Sacrifiquei noites que eu poderia estar estudando para as minhas provas ou para os meus livros, interesses, para estar cuidando do outro ou apoiando o outro dentro daquilo que o outro deixou de fazer por irresponsabilidade, por exemplo. Mas não sei, o medo de não ser aceita, o medo de ser rejeitada, o medo... E eu fui. É uma prisão. Eu acho que o nome que define a rejeição ou o medo de rejeição é uma prisão. Aí esses dias que eu tava off aqui das redes sociais, eu mergulhei dentro dos meus pensamentos, no meu passado, no que eu precisava fazer agora para que eu tivesse uma desenvoltura e alcançasse aquilo que tem sido meus sonhos, meus objetivos. E eu anotei a seguinte frase. Eu andei me escondendo porque o medo da rejeição era maior do que o conforto da aceitação aparente. Eu não sei que o alarme tocou aqui, mas eu vou repetir. Eu andei me escondendo porque o medo da rejeição era maior do que o conforto da aceitação aparente. As pessoas, algumas, elas vão te aceitar e respeitar você. Outras não vão.
E não tem problema nenhum em quem não aceite. Não tem problema nenhum em quem não consegue ver valor em você. Não tem problema nenhum nisso. Só que ninguém nunca me falou. Não tem problema nenhum. É melhor você ser você, viver sua autenticidade, desenvolver suas potencialidades e ter por perto quem realmente gosta de você e é algo genuíno, verdadeiro, do que você negar assim, neutralizar suas vontades, seus objetivos para deixar o outro num lugar de conforto. Você se coloca no desconforto para que o outro fique confortável. Aí não dá. Aí não dá. E quando você nega assim, você deixa ser manipulado, constrói uma ideia de que você é querido, de que você é amado. Tem uma aparência de aceitação, mas é só aparência. Porque no dia que você falar não, no dia que você estabelecer seus limites, no dia que você viver quem você é de fato, no sentido de parâmetros, de se colocar como prioridade, de não se submeter à manipulação do outro, de não colocar seu tempo e sua vida em prol do outro, aí você vai entender que as pessoas te aceitavam por conveniência, não porque elas gostavam de você. Era a sua utilidade. Era só a sua utilidade. Se você perdeu a utilidade, enfim, né? Mas ao mesmo tempo é libertador. Que você consegue viver a sua autenticidade. E você consegue aceitar. Porque você se vê dentro das suas imperfeições e vulnerabilidades, falhas, quedas, construções, reconstruções, fases. E você olha pra tudo que você é e você fala assim, sou eu. Não tô gostando disso, mas eu vou melhorar por mim, porque eu quero. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser um humano melhor. Eu quero ser um profissional melhor. E aí eu vou me construindo dessa forma, que eu quero. Não tem coisa mais pra mim, assim, o auge de que você tá vivendo um bom relacionamento consigo é estabelecer limites, dizer não. Não aceito, não quero, não posso, não é possível, não estou disponível. Nossa. Aí o que é que eu faço? Já que eu estou alcançando essa maturidade, eu me preocupo com as crianças e adolescentes. Porque é a fase que a gente precisa estar dialogando com elas para que o caráter delas sejam moldados e para que elas entendam como o mundo funciona e que elas não precisam se submeter ao mundo como ele realmente é. Ou seja, você não precisa abrir mão de si para poder ser aceita. A adolescência é a fase mais desafiadora. Você não precisa abrir mão de você para ser aceito. Tem uma experiência com uma criança que eu amo muito. E dentro desse núcleo familiar nasceu uma nova criança. E essa criança que eu amo muito, que tem uma personalidade própria e fala quando quer, faz quando quer, mas não tô falando isso no sentido de certa rebeldia ou falta de educação. É questão de personalidade, ninguém é obrigado a gostar dos outros, ninguém é obrigado a demonstrar afeto quando você quer, mandar beijo. Não, ninguém é obrigado. Então essa criança ela tem sua personalidade. E eu percebi que com a chegada dessa outra criança, essa nova criança, bebê, essa criança que tem o quê? Uns 5, 6, 7 anos mais ou menos, ela tá mudando o comportamento. Eu vejo um pouco de maturidade nela. E eu vejo também que ela é como se ela tivesse medo de perder o afeto. E eu converso com ela, olha, isso é importante, tanto quanto o seu irmão ou a sua irmã que nasceu. Você é preciosa. Não compare o amor que tenho por você
é tão importante quanto o amor que tem pela criança que nasceu. Mas eu percebo que mudou o comportamento, mudou a percepção, mudou a interpretação do afeto. Só que eu não quero que ela perca a essência dela para ser aceita. Eu percebendo isso, eu vou trabalhar para que ela mantenha a sua personalidade desde a infância. Claro que vai mudar, vai se amoldar, mas vai ser porque ela quer, e não porque ela tá tentando se encaixar no mundo, na realidade de aceitação dos outros. Essa escravidão, o que eu puder fazer para contribuir para que não desenvolva como desenvolveu em mim, eu farei. E é isso. Hoje eu estou falando sobre rejeição. E eu sou grata. As que eu passei. Dor, oh meu Deus, inevitável. Chorei. Onde é que está meu erro? Qual é o problema? Onde é que está o meu problema? Se eu não sou grossa, se eu não sou agressiva, onde é que eu estou errando? Às vezes é só um ambiente que você precisa retirar. Às vezes são as pessoas que você está investindo que você precisa rever. Há necessidade disso? Qual a importância disso? E aí você vai... Não, peraí. Se eu não estou errada, se eu não estou sendo grossa, se minhas intenções são genuínas, não faz sentido eu alimentar a dor. Porque o problema não é a rejeição, um fato isolado. O problema é quando essa rejeição, quando você vive uma rejeição e essa rejeição lhe remete às outras. Parece que vem tudo de uma vez, não vem só aquela situação isolada. No meu caso, não vinha só aquela situação isolada, vinha toda a história. Passava um filme na minha cabeça assim, ó. E aí, um filme na cabeça e eu achava que eu que era o problema. O problema estava em mim, não era. E quem achar que é, problema de quem achar que é. Problema. É isso.